maneira, mais algum detalhe desse mundo de adjuvantes aí? A Nortox sempre está desenvolvendo adjuvantes para condições mais específicas e sempre fazendo melhorias nesses produtos aqui. Então, a cada ano nós damos uma revisada aí nos produtos e do campo sempre vem sugestão de melhoria, alguma crítica, algum elogio, e a gente sempre busca, com essas informações, ir melhorando cada vez mais, para entregar sempre um produto nota 10 ao cliente. Afinal, um dos slogans que nós temos hoje na Nortox é da Nortox, pode confiar. Com certeza, né? E na feira, vai ter essa linha completa? Vai ter esse antiespumante de vinhaça? Vai ter os agroquímicos? E o que mais que vai ter lá na feira? Essa linha que está aqui, nós vamos ter na feira. Aí eu vou conversar com o Paulo, que cuida da conta da cooperativa, para que talvez até a gente possa disponibilizar para alguns clientes que precisem desse outro antiespumante também o produto. Além da parte de tecnologia de aplicação, nós vamos ter toda a parte de agroquímicos, né, que os produtores já conhecem, e nós vamos estar trabalhando forte também na introdução de uma linha de produtos aí que traz benefícios concretos na produtividade do cooperado. Por que a gente fala que traz benefícios concretos? Porque quando você utiliza um inseticida, um fungicida, um herbicida, você não está aumentando a produtividade da tua cana. Você está deixando de perder, né? Porque ele vai proteger a tua cultura. Ele vai proteger para não perder ou perder o mínimo possível. Para você aumentar a produção, você tem outros fatores que a gente fala que são fatores promotores. Aí eu preciso ter mais água no ambiente, preciso ter mais luz para fazer fotossíntese, preciso ter mais nutriente e preciso ter um balanço, tanto nutricional, um balanço fisiológico e hoje também um balanço na biota do solo. Então tudo tem que ser um sistema equilibrado, tem que ter saúde na planta e no solo. E pensando nessa questão de saúde de planta e solo, nós desenvolvemos um produto que nós estamos lançando esse ano, específico para a cultura de cana-de-açúcar na linha dos bioativadores. Então, nós já temos dentro da linha bioativador raiz e folha, e para a cultura da cana, com expertise nos últimos 5 anos trabalhando forte nesse segmento, nós desenvolvemos o bioativador cana. É o único bioativador dentro da Nortox que é específico para uma cultura. Então, a cana é a premiada aí de ter um bioativador exclusivo para a cultura. Por que exclusivo? Foi desenvolvido focando na cultura. Então, é uma formulação que se adequa muito bem ao metabolismo da planta, à fisiologia da cana, para buscar o máximo de resultado. Tanto você trabalhando no plantio, sobre o tolete, né, no sulco, no corte da suqueira, na aplicação foliar na fase vegetativa, pouco mais para frente, quando você vai fazer a aplicação dos produtos nutricionais, você pode estar utilizando o bioativador cana. Ele é um produto equilibrado para todo o ciclo da cana-de-açúcar. E o que ele traz de novo? Um dos componentes que nós temos dentro do bioativador cana é a folcisteína. Então, além dos ácidos orgânicos, dos hormônios vegetais, dos aminoácidos, dos extratos de alga, nós conseguimos colocar dentro dessa formulação a folcisteína. A folcisteína ela é um produto aí, que foi criado, que é, digamos assim, uma união de ácido fólico com uma L-cisteína, né? Então, você tem uma junção de outros compostos que a folcisteína não é produzida pela planta, né? Então é um composto sintetizado que quando você aplica na planta, você desencadeia várias funções metabólicas da planta que estão, digamos assim, dormentes. Você estimula a produção de ácido salicílico na planta, que é a base do seu sistema de defesa. Você estimula a produção de prolina, que atua naquela regulação osmótica da planta e mantém essa planta aí menos vulnerável a veranico, a período de frio. Então, ajusta melhor aquela parte de entrada e saída de água nas células. Induz a produção de cisteína. A cisteína é um precursor aí de produção de lignina, que é o que dá sustentação para a planta. É a camada exterior da célula, é a casca. Digamos assim, você deixa a planta mais casca grossa, mais durona. E além disso,
induz a produção de vários compostos antioxidantes, como a superóxido redutase, superóxido desmutase, peroxidase, mas principalmente a glutationa sintetase, que é um antioxidante muito potente e que atua de forma direta naquela desintoxicação da planta. A planta em condição adversa, ela vai produzir radicais livres, compostos para fazer a sinalização química, para fechamento de estômago, para crescimento, para raiz. Então a planta ela vai avisando a ponta, a raiz ali que está numa condição adversa. Não vão parar de crescer. Olha, nós temos que se cuidar um pouco mais. Uma vez aquele sinal químico recebido, onde deveria receber, ele fica solto na planta, que a gente pode considerar um radical livre, né? E todo radical livre ele pode oxidar alguma estrutura. Se oxida, causa dano. Então a planta tem o seu sistema antioxidante. Só que muitas vezes é tanto radical livre produzido com tão pouco antioxidante que a conta não fecha. Então, quando nós estimulamos externamente a produção de antioxidante, essa planta passa muito mais fácil por períodos complicados no seu desenvolvimento. Então, nós entramos com o bioativador cana na aplicação ali na pré-seca para já instruir a planta o que ela tem que fazer. Já preparar ela para entrar no período seco, já mais bem preparada. Quando volta a chover lá, final de setembro, outubro, que a planta tem que voltar a crescer para produzir açúcar, essa planta que passou o inverno um pouco mais preparada, ela consegue acelerar mais rápido. E quando começa a chover, você entra com uma segunda aplicação de bioativador cana, aí você acelera, como a gente comentou ontem, é igual acelerar um carro com motor V8, né? Dá gosto de ver o torque, né? O torque. Então esse bioativador ele vai dar aquele torque maior ali para a planta se desenvolver mais rápido e cada vez produzir mais açúcar, né? Que é o que a gente colhe. Então o bioativador cana é um produto que entra nesse segmento aí. Além da folcisteína, que faz todo esse efeito, nós temos a quitosana na formulação desse produto. A quitosana ela também ajuda a planta, né, a formar elicitores, né, fitolixinas, fitoanticipinas, quitinase, que também é um composto que atua aí na proteção da planta contra fungos, né, digamos assim, um fungicida natural que a planta mesmo produz, e também atua de forma muito direta aí no estímulo à produção de lignina, deixando a planta mais cascadura, mais grossa. Uma parede celular que está mais bem formada representa menor ação de inseto, menor ação de fungo, menor impacto de luz solar, né? Menor oxidação, menor perda d'água. Então você tem uma planta muito mais bem preparada para qualquer condição adversa de clima. Para passar por períodos de estresse. E é uma coisa que quase não acontece, né? Período de estresse quase não acontece na cana. Então nós precisamos preparar as plantas, né? Nós precisamos deixá-la preparada para isso. Que ela vai passar por condição estressante, isso ela vai. Quer nós queiramos ou não. O que nós temos que fazer é preparar ela para que minimize muito esse impacto aí e ela, ao invés de gastar energia para suprir essa deficiência, ela usa essa energia para produzir. Para que a força, né, ela crescer. Né? Nós queremos que ela produza mais para nós, então nós criamos essa condição para que ela produza mais. E não é só essa parte fisiológica da planta. Além de eu preparar ela, eu tenho que dar comida, né? O adubo eu estou fazendo, NPK na base. E o que nós observamos? Muitas vezes a pegada está ali numa complementação com macro na folha, que a cana responde muito bem, e micronutriente. Então nós vamos estar trabalhando também aí na feira com complexos nutricionais, com dryer gramínea, que é um produto composto aí de micronutrientes, com foco maior em zinco, né, porque gramíneas têm essa demanda maior. Nutri-C, que também é um produto muito equilibrado. Nutri-C, muitos perguntavam para nós, Nutri-C é Nutri-Cana, Nutri-Café, Nutri-Citrus? Não, ele é Nutri-Culturas, porque ele é muito equilibrado. Então, ele é um produto de um custo-benefício excelente, de qualidade excelente, e que a gente tem feito aí juntamente com o bioativador cana e com alguns complexos de macro, trazendo um benefício fantástico no aumento de produtividade. Ou seja, nós deixamos a planta livre
daquela condição ambiental adversa e colocamos boia na mesa, né, para que ela produza mais. Um ponto importante, só te cortando um pouquinho, Madeira, é a questão da utilização do complexo de micro, né? Porque eu já vi áreas de cana assim, que o produtor tentou fazer o dele, comprando micro por micro e dosando cada um, que não deu muito certo, não. Então, o complexo, ele que vem da indústria, de indústrias sérias como é a Nortox, ele auxilia demais, né? O produtor até pode, Marino, fazer essa colocação do micro A, B, C, D e E. Só que aí ele tem que ter matéria-prima de ótima qualidade, ele tem que ter equipamento para fazer essa mistura, ele tem que ter gente, ele tem que ter tempo, e muitas vezes ele não tem. Então, como a gente fala no jargão popular, acaba que o molho sai mais caro que a galinha, né? Então, muitas vezes é muito mais prático você utilizar já um produto pronto. E é isso que nós otimizamos. Já entregamos ao cliente aquilo que ele precisa, equilibrado, pronto para uso. E não só o micro, né? Às vezes o cliente usa 1 micro ou 2 micros, ele tem que utilizar o micro na quantidade adequada e o micro que está realmente faltando. Então a gente tem que ver o que a cana exporta para ver o que nós temos que repor. Sim. Por isso nós trabalhamos com esses complexos de micro bem equilibrados. Concomitantemente aos micros, nós trabalhamos também alguns produtos contendo macronutrientes, que dão aquele aporte extra para a planta. E a função dele não é tão nutricional, ela é mais fisiológica. Então nós trabalhamos aí com solução nitrogenada, que é um composto nitrogenado para estimular o metabolismo da planta via folha, né? Estimular todo o processo de fotossíntese. A solução nitrogenada ela é composta de 3 fontes de nitrogênio, amídica, nítrica e amoniacal. Muitas vezes o produtor entra com ureia diluída ou algo parecido, fonte amoniacal e amídica. Mas a planta nem sempre tem a enzima urease produzida em quantidade suficiente para metabolizar todo esse nitrogênio que está livre para ela ali. É como se eu desse aí um açúcar refinado para ela para adoçar. Vai adoçar muito rápido e vai dar aquele pico glicêmico, né? Então, é mais ou menos isso que acontece quando eu dou esse nitrogênio para a planta. Então, para ter um equilíbrio na coisa, nós trabalhamos hoje dentro da solução nitrogenada, 52% da composição é de base nítrica, que tem uma absorção um pouco mais lenta e que tem uma perda mínima por volatilização. 24% de forma amoniacal e 24% de forma amídica. Então, nós equilibramos as fontes de nitrogênio de modo que a planta possa absorver a fonte amoniacal, a fonte amídica ali primeiro, para depois absorver e metabolizar a fonte nítrica. E o fato de ter essas 3 implica em alguma mudança no manejo? O manejo é igual. Igual. O que vai acontecer é que a planta vai conseguir assimilar muito melhor esse nitrogênio e você vai ter menos perda por volatilização, que é o grande problema, né, na aplicação dos fertilizantes nitrogenados. Sim. E temos também 2 complexos contendo nitrogênio e fósforo. Seria o NP Full e o NP30. Um é uma solução de MAP triplamente purificado, um material extremamente solúvel, que tem uma ação um pouco mais lenta também. E tem o NP30, que a base dele é uma solução de ácido fosfórico, de acidificação maior e ação mais rápida. Então, tanto um quanto o outro vai fornecer um fósforo extra para a planta. E muitos nos perguntam, mas o fósforo tem que ser absorvido via solo. Lógico que tem, a maior parte vem via solo. Mas quando eu preciso atuar de forma direta na fotossíntese da planta, uma aplicação de fósforo via folha, ela vai te dar uma resposta interessante. Porque o fósforo, ele é o doador de elétron da reação química ali da fotossíntese. É ele que entra doando o elétron para que ocorra a reação. Então, é uma injeção na veia que você coloca naquela fase de aplicação. E em que cenário eu tenho que incentivar essa fotossíntese? Hum? Em que cenário eu tenho que incentivar essa fotossíntese? Principalmente na fase vegetativa, né, onde você está criando uma estruturação de planta. E muitos produtores têm feito no corte da soqueira, feito na fase inicial vegetativa ali do rebrote e mais para frente lá junto com os micronutrientes. Então a cana, se você não tiver boa estrutura, onde é que ela vai acumular açúcar, né? Uma cana que tem pouco como, vai ser uma cana que tem pouco açúcar. Sim. Então no começo nós investimos com o micro, com esses complexos e com o bioativador cana em toda a estruturação da planta. O retorno ela nos dá depois.
Porque certo. uma planta que tem mais folha, tem mais como, tem mais noz, ela tem uma capacidade muito maior de produzir em grande quantidade por área. Bom demais. Bom, a gente passou aí por um longo portfólio, né, Sim. da Nortox, né? É legal ver uma empresa nacional com um portfólio tão robusto. E futuro? Para onde que a Nortox está olhando o A Nortox, ela está já indo, como eu comentei no início, para a terceira geração, né, na direção da empresa, da família Amaral. E a Nortox é uma empresa que busca, no futuro aí, sempre atender bem o nosso cliente, o nosso produtor, entregando produto de qualidade, produtos inovadores e sempre buscando ser uma empresa referência em formulação, entregar produto de altíssima qualidade para o cliente. Não só na linha de químicos, mas também na linha de nutrição e sementes, a gente está evoluindo constantemente. A própria linha de nutrição que nós comentamos aí, nós já temos alguns produtos aí que são complexos de nutrientes com aminoácidos, estamos ampliando a linha, então vem muita novidade por aí. E para o próximo ano aí, nós estamos fazendo os trabalhos de campo já, de pesquisa a campo, com um produto novo, que é o Cobre Forte. Esse produto é um produto que vem aí compor o nosso portfólio, principalmente pensando na parte nutricional e na parte de defesa da planta aí contra esses novos complexos de doenças fúngicas que estão atacando algumas variedades de cana, né? Sim. Então era questão de tempo aparecer fungo para incomodar a cultura, apesar que a cultura está produzindo cada vez mais, né? E o cobre forte é um produto que ele tem na sua composição duas fontes de cobre. Uma fonte nutricional, que é o sulfato de cobre, e uma fonte protetiva, que é o hidróxido de cobre, no mesmo produto. Então, com o mesmo produto, nós atuamos trabalhando a nutrição da planta e trabalhando a proteção da planta. Então, estamos já com os trabalhos a campo aí, logo teremos novidades aí com o posicionamento desse produto, complementando a aplicação dos fungicidas. A ideia é trabalhar com ele da mesma forma que a gente trabalha aí em outras culturas, né? Fazendo a composição junto com os turbimix ou as misturas de fungicidas. Então, é um fungicida protetivo que vem com esse aporte nutricional junto. Então, é uma novidade que logo, logo nós vamos ter aí os resultados e vamos estar posicionando no dia a dia aí no campo junto ao cliente, ao cooperado aí da cooperativa. Não, bom demais, né? Tá surgindo, né? A partir do êxito da cana, que tava meio quieto, tá começando a voltar ainda a preocupar, né? Para todo problema, a gente tem que buscar uma solução. E nós já É, estamos andando aí, se antevendo aí para que a hora que esse problema possa se agravar um pouco mais, nós já tenha a solução eficiente, né? E a um custo que entre dentro do orçamento do produtor. Também não adianta eu lançar um produto aí que fique inviável a utilização. Então, a Nortox sempre trabalhou como uma empresa balizadora de mercado, né? Sempre trazendo produtos que resolvem o problema, mas também que fica dentro do planejamento aí do cooperado. maneiro. Obrigado.